chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muito boa noite, queridos amigos. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais um Com Fé em Frente. Eu sou o Padre Nildo, pároco da Paróquia Santo Antônio de Palmeira das Missões. Ao meu lado, Robson Fagundes e toda a nossa equipe aqui da Pascom e do Tribuna, levando para você este momento de reflexão, aquele bate-papo tão legal sobre coisas tão importantes da nossa vida, que é o objetivo deste encontro, deste programa, todas as segundas-feiras, nestas temporadas que estamos preparando para toda a nossa grande comunidade e para todos aqueles que ficam ligadinhos no conteúdo do Tribuna e também da Paróquia Santo Antônio. Eu desejo que nesta noite a alegria, a paz e a bondade de Deus esteja com você e com a sua família. E te peço, compartilhe esse nosso conteúdo para que muito mais gente na sua casa, onde quer que estejam, possam ter este momento bonito conosco aqui, falando daquelas coisas importantes da nossa vida. Com vocês, mais uma edição do Com Fé em Frente.
Queridos amigos, o assunto desta noite é a vida cristã. Quantos de nós cultivamos a nossa fé, mas cotidianamente estamos em dúvida? Será que estou no caminho certo? Será que estou realmente vivendo a fé que sempre sonhei, que talvez recebi desde pequenino, ou que então na juventude, na idade adulta, descobri? Quando a gente entende que está vivendo bem a fé que professa, acompanha-nos uma grande paz. E por isso faz bem falar deste assunto, e ele também é uma sugestão de uma das nossas acompanhantes do programa, que também é coordenadora da nossa PASCOM, a Fernanda Vergutes. Agradecemos por essa sugestão e queremos hoje falar então da vida cristã. A vida cristã nada mais é do que viver o que Jesus viveu. É o caminho dele que nós continuamos. Nós chamamos Jesus de o nosso irmão maior ou o nosso irmão mais velho. O irmão maior, o irmão mais velho, é geralmente aquele que conhece melhor os pais que tem, é aquele que há mais tempo entende as tradições da família e também conhece os irmãos que vieram depois, porque o irmão mais velho, a irmã mais velha, sempre participa no cuidado e na educação dos irmãos que hão de vir. Jesus é o nosso irmão mais velho, aquele que conhece o Pai, aquele que sabe do coração do Pai. E foi ele quem revelou a nós, a família de Deus, como é que o Pai é e aquilo que o Pai deseja de nós. Jesus conhece o Pai, Jesus conhece a vontade do Pai do céu, mas Jesus também conhece a nós, os seus irmãos mais novos, aqueles que vieram depois no caminho da fé, nesta família que é a Igreja. Então, como nosso irmão maior, ele nos deu o exemplo, mas muito mais do que dar o exemplo, deu também a sua vida pela nossa salvação. O caminho cristão, a vida cristã, então compõe-se disso, né? Amar como Jesus amou, pensar como ele pensou, viver como ele viveu, sentir como ele sentiu. Caminha bem quem caminha como Jesus. E a vida de Jesus é tão plena que nós todos participamos dela. Então, ser cristão é isso. É trilhar o mesmo caminho de Jesus, é viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. O que há de diferente entre o Jesus dos Evangelhos e nós hoje? O contexto, o jeito de ser gente. O mundo realmente é outro. Vivemos novos contextos, temos outras ferramentas, temos perspectivas diferentes, nosso conhecimento é diferente, nossos sentimentos são diferentes, o mundo como ele chega em nós também é diferente e, portanto, a nossa ação, ela precisa ser uma ação contextualizada no aqui, no agora, neste hoje da história. No entanto, o coração humano continua o mesmo, a alma humana continua a mesma e Jesus igualmente é o mesmo. Ontem, hoje e sempre, Alfa e Ômega, Senhor da história, Jesus é sempre o mesmo. Por isso, o caminho cristão está delineado na palavra de Deus em várias passagens. Temos as bem-aventuranças, temos o juízo final, que são passagens que moldam a vida do cristão, que ensinam como caminhar. E poderíamos então resumir tudo isso nas virtudes do amor, da fé, da esperança, mas também da compaixão, da humildade, da misericórdia,
da bondade, este é o caminho de Jesus, o caminho do cristão. Como ser um bom cristão hoje? Precisamos primeiro entender as perguntas que são feitas hoje. Jesus respondeu às perguntas que lhe faziam. A palavra de Jesus nunca foi uma palavra vazia, porque o conteúdo de Jesus era aquele pelo qual ansiavam as pessoas. Um bom cristão começa por aí. É alguém comprometido em responder às perguntas que são feitas hoje, aqui e agora. Quais são os sofrimentos de hoje? Quais são as luzes de hoje? O cristão oferece essas luzes, bebe dessas fontes e responde a estas perguntas. Ser um bom cristão é ser uma pessoa de compaixão. Uma vez perguntaram para Jesus: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus deu a resposta mais simples e que continua válida hoje. Conhece os mandamentos? Viva eles. Os mandamentos continuam válidos sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas, a grande vocação de nossa alma. Amar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Nunca relegar Deus a um lugar que não seja o primeiro. Amá-lo de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amar a Deus e amar o próximo. Quem é o meu próximo? Perguntou aquele jovem a Jesus. E Jesus então conta a parábola do bom samaritano. O nosso próximo é sempre aquele que precisa de nós. Por isso que o nosso próximo está aqui em casa. A esposa, o marido, os filhos, quem mora com a gente, mas também no trabalho, mas também na rua, também na igreja. Para Jesus, o próximo é aquele que usou de misericórdia. O próximo sou sempre eu, na visão de Jesus. Eu que ajo pelo bem do outro, sem perguntar se o outro merece, sem perguntar se o outro tem uma vida bonita. Para Jesus, as feridas sempre foram o grande convite ao médico, aquele que cura. A palavra misericórdia, que é o nosso nome de cristãos também, significa ter o coração na miséria do outro. A miséria significa toda a pobreza, toda a fragilidade. Então, se alguém está doente, ali está a miséria dele. Se alguém está desvirtuado com um erro moral, mais do que condenar essa pessoa, ser o bom samaritano dela. Se alguém está fazendo escolhas erradas, ser o bom samaritano, que procura iluminar essas escolhas que está fazendo. Ser um bom cristão é ter compaixão, é ser misericordioso, é não desistir de ninguém. É claro que no caminho da vida há pessoas maldosas que tiveram toda a chance de acertar e que não fazem questão de acertar, mas nunca desejaram mal. Quando estava no templo, nosso Senhor indignou-se por terem transformado a casa do Pai do céu num antro de ladrões. Fez um chicote, derrubou as mesas e as moedas dos cambistas, expulsou os vendilhões, soltou os animais, não agrediu ninguém, não chicoteou ninguém. Assim é Jesus. Desfaz as coisas que são erradas,
mas o ser humano, ele nunca desfaz, nunca agride. Jesus foi um homem de diálogo. O diálogo é uma ponte necessária para nós compreendermos a verdade das coisas. Sem diálogo, não compreendemos as verdadeiras questões que são feitas hoje, aqui e agora. O cristão é uma pessoa de alegria. A alegria é uma das fortes marcas de Jesus. A alegria abre o coração. A alegria é o sol que ilumina a vida de muita gente. Um sorriso, olhar nos olhos, é a forma sublime de respeitar e exaltar a dignidade de todos. A paciência, que parece um produto tão raro nos dias de hoje. O cristão é uma pessoa de paciência, que pensa antes de reagir, que é capaz de enxergar a ferida que está fazendo a pessoa avançar na gente antes que a maldade dela. Deus é paciente conosco. Por que nós não podemos ser pacientes com os outros? Virtude cristã tão necessária. A generosidade. E aí podemos falar do amor, o amor-caridade para com os outros. A generosidade de repartir o pão, mas também de repartir a atenção. A fé em Deus Todo-Poderoso, que nos faz professar que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, nos faz confessar com a boca e com as ações que Ele é o nosso Salvador, mas que também faz acreditar nos outros, do jeito de Jesus. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, quanta fé Ele botou naquele grupo. Quando escolheu as mulheres para também fazerem parte das suas seguidoras, quanta fé em cada uma delas. Jesus era um homem que tinha fé no Pai, mas sobretudo, Ele tinha fé em nós. O Pai Ele conhecia, Ele veio do Pai, portanto, Ele nem precisava tanto da fé como nós precisamos. Agora, a fé no ser humano, Jesus foi um grande mestre. A esperança, estamos no ano da esperança. Ter esperança. A esperança é o nome do nosso futuro. O cristão não é um homem, uma mulher desesperado. É alguém que crê, que acredita e que espera. Aquela espera ativa. Tenhamos esperança, tenhamos fé, tenhamos amor. Porque o Senhor da nossa história é Jesus Cristo. Como vou desesperar se sei que Ele está comigo? Então, onde tem um cristão, ali tem esperança. Esse é um dos termômetros da vida cristã. Diante de uma coisa que não dá certo, se a pessoa é capaz de ter esperança no meio da confusão, ali está um sinal de que é cristão. Há pessoas que, quando uma coisa dá errada, briga, procura um culpado, se desespera. Não. O cristão fica em paz. O cristão espera em Deus. O cristão vê as digitais de Deus em tudo o que acontece. Ser cristão é mobilizar-se também em defesa de quem não pode se defender. Quanta gente que não tem quem as defenda. O cristão é alguém que defende.
que busca o direito do pobrezinho, que faz de tudo para que todos tenham o pão de cada dia, um lar, um trabalho, um emprego, a terra, o direito à saúde, à educação, à segurança. O cristão não é um bobo nesse mundo, não é um ser etéreo que está aí como que vagando por entre as flores. Não. O cristão é alguém muito concreto, como foi concreto Jesus. O cristão luta pelos seus direitos e por aqueles que nem lutar podem, nem lutar sabem. O cristão é alguém de escolhas muito claras. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa estrada. Assim foi Jesus. A canção que começamos o encontro de hoje trazia na sua primeira estrofe: me chamastes para caminhar na vida contigo. Jesus nos chama para caminhar com Ele. Depois desse chamado, há uma decisão nossa. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Quantas vezes nós somos tentados a voltar atrás? Depois que a gente decidiu. Eu fui batizado pequenino, há quem foi batizado jovem ou adulto, mas mesmo batizado pequenino, chegou uma hora em que eu precisei decidir por Jesus. E decidi. Mas não voltarei atrás. Estarei todo domingo na missa. Servirei com bondade no meu trabalho, na minha família. Oferecerei um pouco do meu tempo à minha comunidade. Quantos cristãos que fizeram da fé um supermercado, um fast food, um aplicativo de encomendas? Não. O cristão, ele decide por Jesus e não volta atrás. O cristão, ele se sacrifica por Jesus. Mas eu trabalho a semana inteira. O domingo é o único dia que me sobra. Você não é capaz do sacrifício pelo seu Senhor? Cuidado! Amor que não se sacrifica ainda é só paixão. Doar-se pela comunidade. Mas a comunidade não é perfeita. Tem tanta gente do avesso lá. É verdade. Talvez eu seja esse do avesso. Mas lembre-se, é o corpo de Cristo. Olhe para o seu corpo. Será que o seu corpo não tem nenhuma cicatriz? Será que o seu corpo não tem nada que está incomodando ou que está diferente dos outros? E se você é uma pessoa já com mais anos de estrada, teu corpo funciona como funcionava antes? A comunidade com muitos anos de estrada tem também disso. Tem também o que já não funciona tão bem. Mas aí nós que chegamos, nós traremos essa vitalidade. Nós faremos este caminho acontecer. Nós somos pessoas de oração também. Como a oração é uma das características principais do cristão. Rezamos, agradecemos, louvamos, pedimos perdão e recomeçamos. O cristão é uma luz que Deus acendeu nesse mundo. Não para botar fogo, para iluminar. O cristão é o sal da terra. Não o sal grosso para agredir, mas para dar sabor, para temperar. Você tem sido luz na vida das outras pessoas?
Quando você chega num lugar, as pessoas dizem, que bom que chegou, ou elas dizem, protegei-nos, meu Deus. A gente tem que ser luz. Você leva sabor à vida das pessoas, mesmo desaparecendo. O sal, ele desaparece no meio da refeição, mas sem ele, a refeição não seria o que é. O cristão às vezes desaparece, mas ele dá sabor. Como é bom, por exemplo, quando você é atendido por um profissional, em qualquer lugar que você vai, e você sai de lá dizendo, me atenderam tão bem, foram respeitosos comigo. O cristão é esse sal da terra, que faz da vida da pessoa uma vida melhor, mais feliz. Te amarei, Senhor, porque me pusestes uma brasa no peito e uma flecha na alma. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. A alegria de estar com Jesus, a alegria de falar de Jesus, a alegria de poder contar para Ele na oração a nossa vida, a alegria de abençoar os outros. Eu estava no trânsito, um cara veio buzinando atrás de mim, passou por mim, me mandou ir lá para aquele lugar. Eu apenas disse ao volante do meu carro, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas abençoa ele. Ele não está em paz. Dê a sua paz a ele. É isso, minha gente. É isso, nós somos da paz. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Perdoar. Por que nós perdoamos? Porque nós fomos os primeiros a sermos perdoados. Jesus morreu na cruz por mim, pela minha família. E olha que eu sou uma anta e das grandes. Por que eu não vou perdoar o outro? Ah, mas o outro não merece, vai fazer de novo. Perdoamos por causa de Jesus. Porque Ele disse a Pedro e a mim e a você e a todos nós 70 vezes 7. E isso significa sempre, sempre. O cristão é esse. Como saber se eu estou sendo um bom cristão? Faça o checklist do que estamos trazendo nesta conversa. E ainda que não consigamos viver tudo, mas se estamos fazendo esforço, então estamos sendo cristão. E aquilo que não estamos conseguindo, peçamos a graça de Jesus. E Ele nos dará essa força e essa luz. Jesus não atrapalha ninguém. Viver com Ele é encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira sabedoria, a paz e a alegria que não se encontra em outro lugar. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, na alegria, na paz, na união, no amor dos irmãos. E isso é ser cristão. Muito obrigado pela sua companhia. Já já nós voltamos com Fé em Frente. Situada no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante,
desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência 354, Palmeira das Missões. O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Senhor, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.
Muito bem, gente querida, voltamos para este segundo bloco do Com Fé em Frente, aqui no Tribuna. Vai interagindo com a gente, deixando seu comentário, compartilhando, curtindo. Isso nos ajuda bastante para que este diálogo chegue a tantas pessoas que gostariam talvez de ter a visita do Padre em casa, ter uma conversa dessas, e nem sempre tem a oportunidade. Nas noites de segunda, de temporada em temporada, estaremos realizando isso. É como se eu estivesse aí no sofá da sua casa, na cadeira da mesa da cozinha, naquele lugar que você gosta de sentar-se junto com as pessoas para conversar aqueles assuntos tão importantes do dia a dia, da nossa vida. Robson Fagundes trouxe para nós a canção do Frei Gilson, Eu Seguirei. Fala desse seguimento de Jesus. Ser cristão é seguir a Jesus. Nós vamos agora então responder as perguntas que várias pessoas nos enviaram, deixando então nas plataformas do Tribuna, da paróquia e mesmo pessoal. A primeira pergunta é da Fernanda Vergutz, a nossa coordenadora da PASCOM. Essa pergunta norteou todo o nosso encontro de hoje. O que significa na prática viver uma vida cristã nos dias de hoje? Obrigado, Fernanda. A gente discorreu já antes, mas é isso. É procurar amar como Jesus amou, pensar como Ele pensou, viver como Ele viveu, sentir como Ele sentia. A fé, o amor, a esperança, a alegria, a paciência, a oração, a misericórdia, a compaixão são características de todo cristão. A Luísa Batista escreveu para nós: como enfrentar com perseverança, fé e coragem os desafios de ser um cristão católico? Com serenidade. Sim, Luísa, com serenidade. Por quê? Porque em paz nós vamos descobrindo em cada momento da vida como fazer. Então comece pela oração. Uma oração serena, mas constante. No amanhecer, no meio do dia, no fim do dia, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que mostre a sua vontade. Quando chega um desafio, não se desesperar. Agir sereno e tranquilamente, confiando que Deus está ali. Sempre unido a Cristo. Se nós vivemos sempre unidos a Cristo, no sentimento, no pensamento, em tudo, então nós conseguimos. Conseguimos. Então, você foi bem específica sobre cristão católico. O cristão católico tem alguns deveres. A Santa Missa, não dá para passar uma semana sem ir na Santa Missa. A misericórdia para com os outros, o perdão, a participação na comunidade, a leitura da palavra de Deus. A gente lê tanta coisa, né? Hoje com o celular, e às vezes a gente não lê a palavra de Deus. Então, como é que eu serei um cristão católico se nem isso eu faço? O agradecer, né? O cristão é alguém que sempre está agradecendo a comida, o trabalho, a família. O cristão é alguém também que sempre tem alguma coisinha para dar ao outro que necessita. O cristão é uma pessoa de paciência, porque sabe que Cristo é paciente com ele. Então assim nós conseguimos ser um bom cristão nos dias de hoje. Nós não podemos ter preconceito, Jesus não aceita isso. Nós não podemos desprezar ninguém, Jesus não aceita isso. Nós não devemos nos considerar os melhores, nós não somos melhor do que ninguém. A humildade é muito importante. E a preocupação em salvar a todos, a mim e ao meu irmão. Não importa se ele crê em Deus, se ele não crê. Não importa se ele vai na mesma igreja que eu ou se não vai.
é nosso irmão. Ver a imagem de Deus em todos. Isso é importante demais. E fazer o que tem que ser feito. O cristão não posterga o bem que tem que ser feito. Ele vai e faz. Não fazer do seu coração uma lata de lixo. Tudo que os outros vomitam você guarda lá. O coração da gente não é para isso. O coração nosso é sacrário onde habita Deus. A pessoa te falou uma coisa que te ofendeu? Deixa que vá com o vento. A pessoa foi injusta com você? Coloque nas mãos de Deus. Assim vive o cristão. Assim vivia Jesus. Quantas vezes quiseram apedrejar Jesus, jogá-lo do precipício? O Evangelho conta que Jesus passava pelo meio deles. Vocês acham que ele levava algum rancor? Não. Nosso Senhor não é assim. Mas eu não consigo. Consegue. Porque em você habita o Espírito Santo. Mas, se a gente deixar o Espírito Santo como se ele estivesse numa gaiola dentro do nosso coração, tadinho, vai cantar só. Não. O Espírito Santo ele tem que deixar. Às vezes ele sai do ninho do nosso coração para se colocar à nossa frente e dizer, me siga. E a gente vai atrás dele. Às vezes o Espírito Santo começa a bicar a cabeça da gente, como quem diz assim, deixa de ser cabeça dura. O Espírito Santo é aquele que você vai comer e não agradecer, ele está voando em cima do seu prato. Até que você abra o olho e agradeça. Então, muitos de nós cristãos fazemos o nosso coração uma gaiola do Espírito Santo. Ou seja, não deixamos ele agir. Então, temos que deixar ele agir. Ele guiava Jesus, até quando Jesus estava no deserto. Há muitos cristãos que, quando enfrentam tentações, eles acham assim, eu que estou no caminho errado, Deus me abandonou. O Evangelho de São Marcos começa dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde Jesus foi tentado pelo encardido. Aquele sem vergonha que incomodou até Jesus, incomoda nós também. Olha, o Espírito Santo nos leva aonde nós precisamos ir. E se for para o deserto onde está o encardido, não tem problema, ele está em nós. Jesus rezava no deserto. Jesus meditava a palavra de Deus enquanto o encardido estava aqui na orelha dele. Você acha que o encardido não vai estar na nossa orelha também? Então, ser um autêntico cristão católico hoje é isso. É usar o jeito católico de ser. O nosso jeito católico de ser é os sacramentos como graça de Deus, participar de todos eles. Qual foi a última vez que você se confessou? Se faz mais de um ano, você está errado, sabe disso, né? Então, gente, é esse o nosso jeito. Mas eu não sei se tem coisas que a gente faz por obediência. Jesus, por exemplo, subiu à cruz por obediência. Então, meus irmãos, os evangélicos terão um caminho próprio deles e devem viver. O espírita deve viver bem o caminho deles. Qual que é o problema? É quando a gente fica de galho em galho. E quando a gente fica de galho em galho, a gente começa a falar dos defeitos de cada galho. Não, fique na sua árvore. Faça o caminho da sua árvore. Ame como Jesus amou. Pense como Jesus pensou. Sinta como Jesus sentiu. E viva como Jesus viveu. Isso é ser um cristão no dia de hoje. Terceira pergunta. Ari Fagundes. Ele sugere, então, de falarmos do versículo 14 do capítulo 24 de São Mateus. Esse versículo fala que o Evangelho será anunciado
a todos os cantos do mundo, a todas as gerações, e então será o fim. É uma promessa de Jesus. Nós entendemos que, enquanto o Evangelho não for anunciado a todos, não será o fim. Porque Jesus prometeu que retornará. E nós católicos, nós cristãos, acreditamos nisso de todo o coração. Faz parte do nosso credo, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Um dia Jesus voltará. E quando ele voltar, a terra será o reino de Deus. Não haverá diferença entre o céu e a terra. E nós veremos a Deus como Deus é e seremos todos plenificados por Ele. Será o juízo final. E aqueles que não aceitaram Deus nunca, então irão para o lugar aonde eles mesmos escolheram. E aqueles que aceitaram a Jesus, o Evangelho, a boa notícia, e que de alguma forma viveram o amor, então entrarão para o reino de Deus, viverão essa vida plena e bonita. O esforço por evangelizar, por levar a palavra de Deus por todos os meios, e o Com Fé em Frente é mais um meio, é isto, para que o Senhor venha logo. Nós não temos medo da vinda do Senhor, pelo contrário, todo dia nós pedimos, vem Senhor Jesus. Quando nós vamos à missa e o padre apresenta o mistério da fé, o que os cristãos dizem? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, volta, Senhor, estamos com saudades de ti. Quando passastes por este mundo, foi tudo tão diferente. Quem conheceu o Senhor, quem conviveu com o Senhor, teve a sua vida transformada, a terra tem saudade de Jesus. E nós pedimos, vem Senhor, vinde Senhor, adianta a sua volta. Mas Ele não voltará, enquanto todos não tiverem a oportunidade de conhecê-lo. E aqui está a vocação evangelizadora de todo cristão. Anunciar o Cristo, até que todos conheçam o Cristo, para que o Cristo retorne a esta terra e ela volte a ser o paraíso perdido lá do Gênesis. O livro do Gênesis, ele fala de um Deus passeador. Dizia que no fim da tarde, Deus descia para passear com Adão e Eva, com o ser humano. Nós queremos que o Senhor volte e nos traga o seu reino pleno, a sua paz e a sua alegria. Enquanto isso, de geração em geração, vamos anunciando o reino de Deus. Agradecemos ao Ari por esta pergunta tão bonita, também a Fernanda, também a Luísa. Obrigado, gente. Vão nos enviando, porque o nosso programa, então, vai ficando mais recheado de conteúdo, um bom conteúdo que faz bem a todos. Havia um homem que plantou um lindo jardim, mas não tinha água no seu jardim. Então ele encontrou 2 latas e ele ia até o poço mais perto e com essas 2 latas conseguia regar o seu jardim. Aquelas latas eram vivas e um dia uma delas se descobriu furada. E ela passou a sentir grande vergonha, porque a sua colega era transbordante de água e do início ao fim levava a mesma quantia. E quando chegava lá, derramava toda aquela água para irrigar o jardim. Mas ela não. Como furada, chegava sempre pela metade, às vezes menos do que a metade. Ela chorava, ela sentia vergonha,
ela reclamava de Deus. Ela se sentia menos lata do que a sua colega. A sua colega nunca se desfez dela. A sua colega nunca se comparou a ela. A sua colega dizia assim: não se preocupe, o tanto que você tem é suficiente. E o nosso dono não te jogou fora. Ele gosta de você, mesmo que você vaze a água. Mesmo assim, nada adiantava. Ela se sentia menos. Se sentia indigna, sem importância, porque vazava. E ao contrário da sua colega, quando chegava no jardim, não estava transbordante, mas pela metade. Foram vários e vários dias assim. E ela olhava para o céu e dizia para Deus: eu não mereço ter o dono que eu tenho. Eu não mereço ser uma lata que puxa água. Eu não mereço esse jardim. Um dia, o dono, sentindo que ela estava assim tão triste, disse para ela: por que você não olha um pouco para baixo? E a surpresa dela é que toda a água que ela tinha vazado havia irrigado a beira do caminho. E do lado dela, à beira do caminho, estava também todo florescido. Muitas vezes eu me sinto esse cristão, um cristão furado, um cristão vazado, um cristão que não está cheio da graça. Às vezes eu olho outros colegas, outros amigos, outros cristãos como eu, sinto eles tão cheios da graça. Mas eu, meus pecados, meus defeitos, minhas feridas, meu jeitão, me sinto sempre pela metade e às vezes menos que a metade, indigno. Mas sei também que o nosso dono não me joga fora. E que por aquilo que eu não sou perfeito, Ele pode fazer algo perfeito. Tem gente que pensa que para ser cristão tem que ser perfeito. Tem que ter todos os dons e nunca ter errado na vida. Tem que ter um espírito resoluto que jamais volta atrás. Não. Para ser cristão, tem que aceitar ser carregado por Jesus e levar o tanto que a gente consegue levar. Se você vaza, mas o que você vaza tem amor, tem bondade, tem respeito, tem alegria, tem paciência, tem oração, tem bons desejos, você também fará a sua parte para que este mundo seja mais belo. Jesus não vai nos jogar fora nunca. Se graças a Deus eu sou a lata que conserva toda a graça, toda a água, Deus seja louvado. Mas quem sabe, foi Ele mesmo que me furou, porque para onde Ele me leva tem gente que no caminho precisa da graça que eu não consigo contê-la toda em mim. Não espere ser perfeito. Não há ninguém perfeito. Deus nos ama como nós somos. Deus nos quer com a quantia de água que conseguimos levar. Não se compare com os outros. O jovem santo Carlo Acutis dizia: Deus nos fez originais, mas há muitos que se tornaram fotocópias. Seja original. Deus te quis, assim como quis
Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Judas, assim como quis Maria Madalena, Maria Santíssima, assim como quis Santo Antônio, Santa Madre Teresa, quis você, quis os da sua casa, quis eu. Mas eu, se eu fosse me querer, eu não me quereria. Por que quis-me Deus Todo-Poderoso? Porque Ele sabe fazer de latas furadas a forma mais bela de irrigação para quem está no caminho. Ser cristão não é se comparar com os outros. Ser cristão não é se importar com o que os outros pensam de mim, mas com o que Deus pensa de mim. E mesmo lata furada, Deus nunca vai me jogar fora. E se você não tem conseguido levar uma vida cristã, então pelo menos tente pelo amor. E o amor será a grande porta. Seja misericordioso para com o próximo. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava na prisão e foste me visitar. Estava doente e cuidaste de mim. Eu era estrangeiro e me recebestes em tua casa. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Todas as vezes que fizestes a um menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Ser cristão é isso. Lata furada, mas que dá de beber a quem tem sede, seja a sede que for. Quero convidar você para rezar com a gente neste momento. Se possível, reúna a sua família. Se não for possível, pense em todos eles e na grande família de fé que nós formamos. Situada no berço do polo moveleiro brasileiro, em Bento Gonçalves há mais de 45 anos, a Dalmobile é referência em móveis planejados com mais de 140 pontos de venda no mercado nacional e também atuando no mercado exterior. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Unindo alta tecnologia industrial a uma versatilidade marcante, desenvolve produtos alinhados com as tendências, utilizando recursos diferenciados, como MDF, laca, vidro, alumínio e tecidos, para um design totalmente customizado para qualquer ambiente, residencial ou comercial. Contando com profissionais altamente capacitados e com experiência, além de um projeto exclusivo, você estará recebendo móveis da fábrica mais tecnológica da América Latina. Na Independência, 354, Palmeira das Missões. O mundo está cada vez mais conectado. E a Global Telecom conecta você ao melhor do mundo. Com tecnologia de ponta, internet de alta performance, telefonia fixa e mobile, sempre aproximando quem está longe. Conectar é ter a segurança de um atendimento compromissado com a felicidade de cada cliente. Global Telecom, conectando pessoas. O cristão reza, confia em Deus, procura a Deus, insiste com Deus. Muitas e muitas vezes, Jesus falou da oração e Ele mesmo ensinou a rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nesta noite você tenha de novo este amor, esta paixão pelo Evangelho e por Jesus Cristo. Sinta-se chamado e escolhido para dar testemunho desta fé tão bonita. Sobre você, a sua casa e a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agradeço ao Tribuna por nos veicular aqui conosco no estúdio, Jean Prado, o Guilherme, da Pascom, o Ricardo, a Cíntia
Robson Fagundes, voz e violão. Muito obrigado também a você e a sua família por estarem fiéis conosco nesse dia e nesse horário. Com fé em frente sempre, assim seguiremos. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.